era só uma formalidade. Hoje em dia, não funciona mais. Então, lógico que isso não é regra, mas é só uma sugestão baseada no que a gente vê hoje em dia. E é tão fácil de fazer que não vale mais a pena arriscar. Hoje em dia não vale mais isso. Hoje em dia você precisa de cover letters informativas. Deixe claro, então anotem aí. A cover letter tem que deixar claro qual é o seu principal avanço, aquilo que você está colocando como novidade, o avanço da fronteira nessa sua área. Caro editor, encontrei o manuscrito intitulado tal coisa. Nesse manuscrito, nós estamos escrevendo essa nova molécula que foi modificada a partir de uma molécula extraída de uma planta aqui do Brasil, da Amazônia. Essa nova molécula, pelos nossos estudos, tem capacidade de reduzir em 95% a reincidência do câncer de mama, nas quimioterapias e assim por diante. Isso pode ser um grande avanço para a área, eu acredito que vai trazer uma grande audiência, um grande número de citações para a sua revista. Pronto! O editor fica balançado, certo? Não é? Então, olha, a cover letter tem que trazer o seu grande avanço. Escrito em qual forma? Para o editor, para uma pessoa altamente científica? Para um grande especialista? Palavras difíceis que só o especialista conhece? Não. O editor não é um grande especialista, talvez, nessa área. Para uma audiência mais ampla. Traga seu grande avanço. Daí a necessidade de treinar. Esse é o papel da cover letter. Título. Como que eu consigo fazer um título de maneira que não seja pelo título que o editor negue meu artigo? Qual o problema desse título, pessoal? Sem análise nenhuma. Tamanho. Então, isso vocês já sabem. Tem coisas que são intrínsecas, né? Quase que instintivas. Tamanho, óbvio. Ninguém lê um título desse tamanho, poderia mexer. E a característica desse título? Se é boa ou ruim, eu não sei. Mas qual é a característica que vem à mente aí? Muito amplo, muito geral. Commitment to business ethics and UK organization. Isso é bom ou é ruim? Depende da área. Nas nossas áreas, sei lá, quem é daqui, exatas, biomédicas, biológicas, engenharias, a gente prefere, é o que a gente vê com muito mais frequência nos grandes artigos, títulos mais específicos nas nossas áreas. O título mais específico é melhor. Certo? Mas em áreas de humanas, ou em áreas de business, administração, economia, isso é muito comum, isso não há problema nenhum em ter títulos mais gerais. Então, eu preciso conhecer como é na minha área. No nosso curso completo, a gente fala disso, certo? E esse título aqui, qual a característica dele? The Effect of Forest Land Use on the Cost of Drinking Water Supply. A Spatial Econometric Analysis, é na área de economia, né? Ecological Economics. É muito longo? É muito longo ou não? Não, não é, isso não é um problema. É muito geral? Também não é um problema. Então não tem problema. Não tem mesmo. Só deixa eu perguntar uma coisa. Pelo título eu consigo saber qual é o grande resultado dos autores? Não. Eu consigo saber mais ou menos o que eles estão trabalhando. Então essa é a dica que eu tenho falado nos últimos anos. É o que eu vejo com grande frequência nas grandes revistas. Sempre que possível, deixe claro no título qual é o seu grande avanço de cara. Aqui eu já mexi, né? Por isso que não tem referência. Forest Land use raises the cost of drinking water supply in Southern California. Se eu leio o título, eu já sei qual é o grande resultado que eles estão reportando. Com todos os detalhes? Não precisa, mas eu sei qual é o grande avanço. Certo? Então, isso é uma tendência das grandes revistas. Tá? Então, metal polymer nanocomplexes induce the spontaneous regression of lung tumors. Quem lê já sabe qual é o principal resultado. Esse aqui da Nature, 2012. NLRP6 negatively regulates the innate immunity and host defense against bacterial pathogens. Quem lê já enxerga o grande resultado, o grande avanço. Tentem fazer isso, certo? Continuando. Autoria. O editor vai ler autores também, vai ver de onde vem. Preciso aprender a escrever nome de autor? O que nós temos a falar sobre autores? Você, Orlando, que publicou o artigo, tinha quantos autores? Você lembra? 3. 3 ou 13? 3, é pouco. Quem publicou o artigo aqui com mais autores? Quantos tinham? Como você chama? Karina, quantos tinham? Uns 4. Quem já viu artigos com um único autor? Muito comum. Quem já viu artigos com 800 autores? 600, 400? Também é comum em várias áreas. Genômicas, né? Algumas áreas que fazem... É lógico que lá não tem... Foge um pouco de regras ou de
lá não entra a questão de ética. São consórcios de grandes grupos, e a ideia é que todos os avanços vão em nome de todo mundo envolvido nesses consórcios. Isso não está certo nem está errado. É só uma particularidade dessas áreas. Certo? Só que lá não tem tanta lógica. Nós não podemos pensar em lógica quando tem 600 autores. Mas no nosso dia a dia, 3, 4, 5, 6, dá para pensar um pouco em lógica. Mas o mais importante do que lógica é ética. Essa é a parte do curso que tem interseção com ética em pesquisa. Tem áreas, por exemplo, essa área aqui em medicina, que eles são extremamente rigorosos e preocupados com a questão de falta de ética e autoria, ou seja, vai muito mais nomes do que deveria ter um artigo. Então, esse International Committee for Medical Journal Editors, eles deixaram claro, por exemplo, eles organizam em várias revistas muito boas na área de medicina. Para um autor ser colocado o nome lá como autor, ele tem que ter dado contribuição no design, aquisição de dados, análise e interpretação de dados, tem que ter participado do processo de escrita e tem que ter aprovado a versão final do manuscrito enviado. Vai ser autor que tiver nas condições 1, 2 e 3, não é o 1 ou 2 ou 3. Veja o quão rígido é isso. Para vocês verem que existem pessoas preocupadas. No nosso dia a dia, é dificílimo uma pessoa que participa de todo esse processo, a não ser aquela pessoa responsável pelo projeto, o aluno de mestrado, doutorado, pós-doc, certo? Então, essa é só para que vocês saibam que existem regras em algumas áreas muito claras, inclusive, certo? Então, vamos lá, ó. A Karina publicou um artigo. Seu nome era o primeiro? Bom, pode ser. Você faz mestrado, doutorado, pós-doc? Já terminou tudo. Então, no seu doutorado, ela publicou um artigo, que foi do projeto de doutorado dela. Ela é necessariamente autora desse projeto? Desse trabalho? Desse artigo? Sim ou não? Sim, claro que é, né, Karina? Quem mais é obrigatoriamente autora desse trabalho? O orientador. Se ele entende ou não entende, se ele ajuda ou atrapalha, se ele é legal, se ele é bonzinho, se ele... interessa, certo? Ele é obrigatoriamente... Bom, na grande maioria das vezes, né? Porque muitas vezes nesses cursos vem gente me falar, mas eu não quero que o nome do meu orientador entre no meu artigo. Aí não tem o que fazer, aí você reza. Rezar é sempre bom, mas nesse caso você reza mais, certo? Porque aí o problema é que não dá para resolver, fácil. Eu, pelo menos, não quero nem saber, certo? Então, reze para nunca acontecer isso, tá? Mas acontece, hein? Entre o nome da Karina e o orientador, pode ter mais 2, 4, 5, 6, 8. Como que eu seleciono esses 8? Como que eu sei quem aparece ali como autor? E como que eu sei qual é o nome que eu tenho que colocar naquela seção que a gente sempre esquece, a tal dos agradecimentos? Né? Fala. A gente vai falar daqui a pouquinho. Você tinha mais alguma coisa a falar também, Larissa? Contribuição de cada autor. Tá. As grandes revistas hoje estão pedindo, né, justamente dentro desse contexto de ética, né, o que cada autor contribuiu de fato para aquele artigo. Né? Mas já burlamos isso também. A gente coloca lá que todos os autores contribuíram igualmente para o artigo. Então, mas é importante. Então, veja, lógico que isso daqui não dá para saber no dia a dia. O seu amigo de bancada que te deu uma dica, você fez o experimento, que te ajudou aquele dia, ele é autor ou não é? Não sei, pode ser ou pode não ser. O técnico que operou um equipamento, que gerou dados que fazem parte fundamental do trabalho, ele é autor? Pode ser ou pode não ser. Calma lá, certo? O amigo do seu orientador, que vai prestar concurso para titular ano que vem, era bom ter um artiguinho, mas aquele dia no café ele te deu uma dica, faz tal coisa, tal, se quiser. Ele é autor? Pode ser ou pode não ser. Aquele professor que tem aquele equipamento que você usou, ele te emprestou aquele equipamento que só ele tem, que quando ele pediu para a FAPESP era multi-usuários. A hora que chegou, virou mono-usuário, de um dia para a noite. Ele é autor só porque você usou o equipamento? Pode ser ou pode não ser. Nesse caso, raramente é, inclusive. Né? Como que eu defino isso? Tem uma frase mais fácil aqui, ó, que eu coloco. Ó. A princípio, lógico que há exceções, mas a princípio, para o cara ser autor do trabalho, coautor, ele tem que ser capaz de apresentar e defender aquele trabalho em alguma instância.
Então, a Karina publicou um artigo, foi convidada para dar uma palestra sobre aquele artigo. Não pode ir? A princípio, aqueles outros 4 ou 5 autores deveriam, a princípio, via de regra, apresentar e defender. Por aí você já sabe se o técnico é autor ou não é. Tem técnico que entende muito daquela técnica, te ajuda com dados, te ajuda com a parte de interpretação, com a parte intelectual, e seria capaz de apresentar, sim, aquilo e defender. Ele pode ser autor, sem dúvida alguma. O seu amigo de bancada, o amigo do seu orientador, certo? Professor que só porque te emprestou equipamento, raramente ele é autor também, mas, infelizmente, a gente acaba colocando. Não deveria, hein, pessoal? Tá? Bom, então, e essa frase ajuda muito. Há exceções, trabalhos teóricos e experimentais. Lógico, eu não espero que um teórico saiba toda a parte experimental, e vice-versa, mas mesmo assim a autoria se justifica. Então, há exceções, mas via de regra, tenham isso em mente. Por aqui vocês já vão bater o olho e vão saber quem é autor e quem não é. Todas as grandes editoras estão preocupadas com questão de ética e autoria. Sequência que você tinha perguntado, Larissa, geralmente, alguém perguntou, né? Geralmente, nas nossas áreas, isso não há regra, hein? Mas o que acontece com grande frequência? O primeiro nome é do pesquisador mais júnior, do responsável pelo projeto, do mestrando, doutorando, pós-doc. O último nome é o PI, é o Principal Investigator, é o líder do grupo. Esse é o padrão que a gente vê sempre, certo? Então, isso é muito importante. Tá? Mas já vi e ouço várias opiniões, que o orientador, geralmente, ele quer que o nome dele vá em primeiro. Lógico, o primeiro nome é o que é citado, não é o segundo e nem o último. Então, lógico que o primeiro nome é um spot, muito mais visível, certo? Não há problema algum, não há regra para isso. Só que esse pesquisador tem que saber que quando esse artigo cai na mão de um figurão lá fora, ele vai achar que ele é o aluno e que o último nome é o líder do grupo, porque esse é o padrão que a gente enxerga, certo? Muito bem. O abstract, para a gente terminar. Então, veja, o que é um abstract? É um mini artigo. Esse é um artigo científico, ó, esse camarada cinturado aqui, certo? O artigo científico é um gênero literário que já vem sendo estudado por linguistas há décadas. Tá? Desde esse artigo aqui de 82, por exemplo. Né? Olha aqui, ó. Esse camarada cinturado tem seções importantíssimas que fazem movimento do fluxo de ideias, de geral para específica. O que é geral? Começa a introdução falando da minha grande área e termina a introdução falando do meu objetivo, do meu propósito. Esse movimento do geral para o específico aparece facilmente aqui. Nas conclusões é o caminho inverso. Começo minhas conclusões, estou falando aqui porque não vamos abordar isso hoje, né? Começo as conclusões chamando o meu principal avanço de novo. Então, nesse artigo, nós mostramos que essa molécula, modificada com esse grupo tiol aqui, consegue diminuir 95% a reincidência nas quimioterapias do tumor de mama. Isso acontece, interpreto e mostro qual a importância disso para a grande área. Isso são conclusões. Vou do específico para o geral. Com essa nova molécula, consigo reduzir o número de quimioterapias de 10 para 2 sessões. Ou seja, como que o meu trabalho contribui para a grande área. Um parágrafo não precisa mais do que isso, certo? Mas hoje a gente vai falar desse camarada aqui. Ó. É um mini artigo. Tudo que é importante aqui tem que aparecer no abstract de novo. Esse é um bom abstract. Então, a gente sugere que um bom abstract tenha 6 partes: contextualização, gap, propósito, metodologia, resultados e conclusões. O que são essas 6 partes? E agora é que a gente vai ver rapidamente. Contextualização, gap, propósito, metodologia, resultados e conclusões. Mas é o artigo inteiro, exatamente. Tudo que é muito relevante em cada uma dessas sessões tem que aparecer no abstract. Só que o abstract tem 150, 200 palavras, certo? Então, cada uma das sessões aparece como algumas sentenças. Tem revistas, ó, Pharmacy e Pharmaceutical Science, que já traz separado com essas letras maiúsculas, propósito, métodos, resultados, conclusões, para guiar o olho do leitor. Essa estruturação aparece em todas as revistas? Aparece. A estruturação aparece. Essas palavras talvez não. Aí é que é o ponto. Qualquer grande artigo que você olhar, nem precisa nem ser tão grande assim, você vai identificar essas partes, sem dúvida alguma. Não todas as partes, como a gente vai falar. Mas é muito importante que o abstract tenha essa estruturação. Então, ó, ninguém precisa ler, obviamente, esse texto, que vem da Nature Materials. Eu vou usá-lo para exemplificar agora aquele modelinho. Ó. Quando eu peguei esse artigo aqui da Nature Materials, que é lá do George Whitesides, um pesquisador, quase ganhou o prêmio Nobel em 2004, ele é lá de Harvard, um senhorzinho já. Ele tem mais de 3.500 artigos publicados, o fator H dele é maior que 180, se não me engano. Ele gosta muito de escrita científica, inclusive. Se vocês procurarem no Google, ou na internet, ou na página da American Chemical Society, ACS
101, ACS 101, certo? Vão aparecer lá alguns vídeos dele falando de escrita científica. Anotem aí, depois vocês procuram. Quando eu fiz a categorização das sentenças, sentenças por sentenças, o que é isso? É um processo importantíssimo que vocês vão ter que fazer. Pego um abstract, leio a primeira sentença. Ela é uma sentença de contextualização? Ou ela é de gap? Ou ela é de propósito? Ou ela está mostrando resultados? Quando eu faço essa categorização, cai exatamente na ordem original do artigo. Ou seja, se um figurão de Harvard escreve nesse modelo numa grande revista, por que nós não podemos? É fácil, é mais fácil fazer as coisas certas do que as coisas difíceis. Lembrem disso, certo? Então, contextualização. O que é isso? Agora eu vou explicar. É mostrar para o leitor qual é a sua grande área e qual a relevância, por que ela é importante. Gap. Nessa grande área, o que ainda está em aberto, não é conhecido, o que é controverso, o que é confuso, o que precisa ser otimizado, o que precisa ser melhorado, são as limitações da área, que, obviamente, é a motivação para o seu propósito que vem logo em seguida. Nesse trabalho, nós fizemos tal coisa, abordando tal coisa com tal metodologia. Depois, metodologia, muito rapidamente, a estratégia, o processo que você usou, a abordagem. Resultados, coloque o seu principal avanço aqui. Nós conseguimos extrair essa molécula e com uma modificação em tal grupo, ela consegue reduzir 95% a reincidência do tumor de mama. Para uma audiência mais ampla, hein? E as conclusões, como que esse resultado contribui para a grande área? Com essa molécula, podemos diminuir de 10 para 2 as sessões de quimioterapia para o tumor de mama. Acabou. Não precisa mais do que isso, pessoal. Então não é difícil escrever um bom abstract, desde que você conheça a estrutura. O que não pode acontecer é contextualizar, falar dos problemas, depois contextualizar de novo, depois falar de outro problema, ou seja, vai e vem de classes de informações. Isso é terrível. Agora, olha esse abstract aqui, de uma revista mais específica, hein? Quando eu faço a contextualização, eu vejo que não tem contextualização e não tem gap. O autor começa falando o que ele fez. Essas multicamadas foram depositadas sobre partículas coloidais. Então, veja, por causa disso não é um bom abstract? É um bom abstract, só que por estilo pessoal, por preferência do autor, ou pelo fato de ser uma revista muito específica e tinha limitações de tamanho, o autor não precisou colocar qual é a grande área, porque a audiência é específica e conhece. Ele não precisou colocar todos os problemas da área, porque a audiência é específica e conhece os problemas. Então, para uma revista mais específica, eu posso omitir algumas partes, certo? Mas eu sugiro que vocês escrevam de uma maneira mais completa, pelo menos no começo, tá? E aí sempre tem as palavrinhas mágicas, né, pessoal? Gap. Todo gap vão aparecer palavrinhas como although, however, nevertheless, but. São palavrinhas para introduzir o gap. Pode procurar nos seus artigos. A hora que aparecer um but, however, although, alguma coisa, aquilo é o gap, é onde o autor está colocando a limitação. Não tem como fugir disso. Em todos os artigos que tenham um gap, né? E que deveriam ter. Assim como no propósito. Não tem como fugir das expressões in this paper, in this study, in this investigation, ou here. Ou se é brasileiro, vai escrever como in this work, certo? Que não é nem de longe a melhor forma para colocar o seu propósito. Nesse sentido, não é a melhor forma, então prefiram, não dá tempo de falar hoje, mas prefiram falar in this paper, in this investigation, ou in this study, ou here. Então não é difícil, pessoal, certo? Muito bem. E terminamos então com um exemplo da literatura. Esse é um exemplo da literatura, da revista Journal of American Chemical Society. Não dá tempo hoje de fazer a categorização disso daqui, certo? Mas só da primeira sentença, por exemplo, é muito fácil de ver, Leiam comigo. Reações de oxidação aeróbica têm sido foco de grande atenção, mas seu uso na química do dia a dia tem sido limitado por fatores práticos, como a necessidade do uso de oxigênio e de sistemas catalíticos complexos. Mais 2 transparências, viu, Rui? Essa primeira sentença traz que tipo de informação de acordo com o nosso modelo? Traz contextualização? Traz. Traz o que mais? Na mesma sentença? Mas o seu uso tem sido limitado, está falando do quê? Então, o autor juntou nas duas, contextualização e gap. Esse é o tal do graphical abstract, né? Tem revistas que pedem, além do texto, uma figura altamente representativa do seu trabalho. Isso é a revista que decide. É uma figura livre, pode ser um gráfico, pode ser uma imagem, fotografia, tabela, desenho à mão livre, qualquer coisa. Pode aparecer como uma figura do seu artigo ou não, completamente livre. Só precisa ser muito bem feita e altamente representativa, para o leitor bater o olho e ver que aquilo é da área dele. Certo, pessoal? Aqui teria alguns exemplos de documentos, né? Mas não dá tempo hoje.
Muita gente me pergunta qual a sequência ideal para escrever um artigo. Eu sempre sugiro essa, mas cada um pensa na sua forma. Comece pela parte mais difícil. Você vai levar semanas, meses para escrever. Seu orientador vai achar que está horrível, você começa de novo. Depois, vem as conclusões, pela lógica. Acabou com as discussões, conclusões, vai para a introdução. Você escreve uma introdução dirigida agora. Porque quem vai ler primeiro a introdução e depois resultados e conclusões. Experimental, abstract e o título no final. Vai dando títulos intermediários, mas o título é importante você ver no final. Certo? Lógico. O abstract sempre no final. Abstract é um resumo. Não dá para resumir aquilo que ainda não existe. Certo? Muito bem. Não posso deixar nenhum dos cursos de falar de traduções. Ninguém que está nessa audiência, dos jovens, pode se dar o luxo de traduzir, de pensar em traduções de artigos científicos. Isso é um desserviço. Não pode. Vocês têm que se preocupar em produzir o seu artigo já em inglês, mesmo que esteja muito ruim, e vai estar, certo? Como que vocês fazem isso? Vão aprender inglês. Ah, mas eu não sei nada de inglês. Vai fazer um curso. Daqui 4 anos você está craque. O que não pode para vocês, né, não estou fazendo julgamento de quem faz, pelo amor de Deus, mas o que não pode é você se acomodar e achar que você pode escrever um texto em português e pagar para alguém traduzir. Não pode. O tradutor de inglês, que é um professor de inglês, ele não é cientista, ele faz um excelente trabalho de tradução. Mas quando volta aquele texto, não é um texto científico, é um texto jornalístico, é um texto acadêmico. Ele escreve no gênero literário que ele conhece e que ele convive. Se eu bato o olho no primeiro parágrafo, eu sei que foi traduzido por uma pessoa que não é cientista. Então, não pode, certo? Não pense em traduções. E plágio. Fazer copy-paste de texto, pessoal, é plágio. Não pode. Muitas vezes a gente faz copy-paste por falta de informação, né? Não por má fé. Então, agora a informação já veio. Não pode. Só existe um caso em que eu posso trazer uma sentença inteira do outro autor para o meu, que é quando eu uso citação direta. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lavoisier. Mas tem que ser exatamente nesse modelo. Esse é um recurso, em português permite, em inglês permite, que é o direct quotation, certo? Mas nas nossas áreas, a gente usa pouco esses recursos. A gente vê pouco essa estrutura. Áreas de humanas, vê mais, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou no texto do outro autor, eu entendo qual que é a ideia, trago a ideia para o meu texto, escrevo com as minhas palavras e cito de onde veio a ideia. Esse é o processo. Cuidado com plágio. Todas as grandes editoras estão preocupadas com plágio. American Chemical Society, de texto, né? Lançou esse artigo aqui nessa revista CS Nano, depois vocês dão uma olhada, todos os editores assinaram isso, falando dos problemas do autoplágio, do fato dos autores reaproveitarem seus próprios textos. Esse é um problema seríssimo. Cuidado com plágio. Não pode reaproveitar texto de maneira nenhuma. Muito bem, pessoal. Terminamos, então, com a tarefa. A tarefa é a seguinte. Identifiquem as 5 grandes revistas na sua área. Nature, Science não vale, as mais específicas, certo? Pelo fator de impacto, converse com seus orientadores. Às vezes, a revista tem um fator de impacto mais baixo, mas é muito importante para a comunidade, para a área, certo? Identifique quem são as 5 principais. Pegue 2 artigos de cada, preferencialmente de escritores nativos, onde não deveria ter problemas com o inglês, certo? E aí, faça a categorização. Imprime, pega a caneta e vai lá. A primeira sentença do abstract é contextualização? Marca e escreve lá, contextualização. Ah, esse aqui é de gap. Esse é propósito. Esse é conclusões. Assim é que você começa a entender a estrutura. Faça a categorização para abstract, a gente viu hoje. Introdução, quem der uma olhada no curso depois vê também, e conclusões. Assim é que vocês vão avançar, senão não tem jeito. Certo? Todo esse material, pessoal, está disponível. Bom, aqui é só uma propaganda da nossa revista, né? Eu tenho atuado como editor associado. Todo o nosso material está disponível aqui, escritascientifica.com. Os slides, videoaulas, se alguém quiser ajudar a divulgar nas suas páginas, aí seria ótimo. Tem 2 Twitters também. E com isso eu termino, certo? Muitíssimo obrigado a todos. Tá bom? Muito obrigado, professor Zuccalotto.